Júlio Nascimento, Rádio Bandeirantes. Ayrton, quando seu nome foi anunciado, muito se comentou em parte da torcida sobre os problemas no Avaí, né, que foram ligados ao seu nome, inclusive, em um dos casos que você chegou a ser agredido. Qual resposta você daria aos que desconfiam do teu comprometimento profissional? Primeiramente, boa tarde a todos. É até cabível essa pergunta, porque até hoje, depois dessa ocasião da agressão, eu não tive oportunidade de me defender. Saiu muito na imprensa falando sobre noite, sobre balada, sobre isso, sobre aquilo, onde a realidade é totalmente diferente. Aconteceu aquilo, foram 9 horas da noite, num dia de folga, então não era cabível, nem se fosse numa balada ou algo do tipo, não seria cabível, porque a agressão, a partir da hora que existe agressão, você perde a razão. Também não são torcedores do Avaí, porque torcedores de verdade não faz aquilo. Então foi uma questão ali totalmente atípica e ainda bem que eu tenho a oportunidade de me defender hoje. Sobre o profissionalismo, pode ter certeza que sou profissional ao extremo. Sou um cara que me dedico bastante, que me cuido tanto dentro de campo como fora de campo. Hoje em dia, um atleta profissional de futebol, se ele não se cuidar, ele não consegue jogar, não tem como. Então, pode ter certeza aí, o que eu tenho para falar para a torcida do Guarani, que vou me dedicar ao máximo e sou profissional ao extremo, como disse. Então, enquanto a isso, não terá nenhum problema. Então, ainda bem que veio essa pergunta aí para que eu pudesse me defender. Ayrton, você viveu um lado da rivalidade campineira, agora vai defender outro. Isso, de certa forma, causa algum impacto na sua responsabilidade? Como é que você tem lidado com essa situação de já ter jogado pela Ponte Preta e agora vai defender as cores do Guarani? Realmente joguei pelo rival e isso, querendo ou não, traz um peso maior. Torcedor fica meio ressabido ali, não é fácil. Mas também é um lado de motivacional para mim muito grande, porque eu quero mostrar meu valor, pode ter certeza que vou me dedicar ao máximo e vou ajudar o Guarani a conseguir seus objetivos no ano. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Ayrton, boa tarde. O Guarani já há algumas temporadas tem dificuldades para encontrar um setor defensivo confiável, né, ou ter bons números na defesa. Nessa última Série B, por exemplo, o time ficou entre os 5, 6 que mais foram vazados na competição. Queria saber se isso aumenta, né, a sua responsabilidade, dos seus companheiros, tanto os que permaneceram quanto os que chegaram, né, além de você, o Thales, para tentar melhorar esses números em 2021. Eu não tinha noção desses números, mas com certeza, quando você chega a um novo clube, você tem sua responsabilidade, junto com o pessoal que aqui permanece. E como eu falei, a gente vai trabalhar muito, se dedicar muito para que esses números aí possam melhorar. Lógico que não é só a parte defensiva, a parte ofensiva, o time como um todo se ajudando ali, pode ter certeza que a gente vai sofrer menos gols e quem sabe aí poder melhorar esses números. E sobre a última temporada, né, você já comentou aí a questão do extracampo, enfim, algumas situações que aconteceram no Avaí, mas queria que você falasse dentro de campo, porque você não jogou muito, né, das 38 rodadas do Brasileiro, por exemplo, foram 13 partidas, sendo apenas 9 como titular. Queria que você falasse, né, a opção, né, dos treinadores, né, o Geninho primeiro, depois o Claudinei Oliveira, porque que na sua visão você teve poucas oportunidades, né? A gente sabe que havia uma dupla titular, o Betão, que inclusive era capitão do time, mas o que você acha, né, que jogou pouco, acredita que poderia ter jogado mais ano passado com a camisa do Avaí? Realmente o ano passado eu não pude fazer muitos jogos, fui titular o Campeonato Catarinense todo. Depois, com a chegada do professor Geninho, ele optou por me deixar de fora. Mas, como eu falei, é uma opção ali tática, técnica, não sei. Isso é com ele, mas nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de me esforçar. E ao passar dos jogos ali com o treinador Geninho, eu consegui de novo minha vaga. Mas como o time vivia altos e baixos ali, então era difícil se firmar como titular. Acredito que essa questão do time me prejudicou um pouco, porque a gente ganhava 1, 2 jogos, perdia 1, 2 jogos, e aí sempre ia mudando. A dupla de zaga, inclusive, acho que 6 jogadores ou 7 ali acabaram jogando, o que não é normal numa competição como o Brasileiro.
Geralmente mantém ali a dupla de zaga, talvez mude um ou outro, mas não como foi lá. Houve muitas mudanças, acredito que porque a gente não teve uma sequência tão boa, então sempre ia mudando os jogadores. Marco Guarizo, Rádio CBN. Ayrton, você tem preferência de algum lado para jogar? Você prefere o lado direito ou o lado esquerdo? Você pretende brigar por posição exatamente num setor específico ou você fica à disposição do Alan para jogar em qualquer um dos dois, né? Como zagueiro central ou quarto zagueiro? Essa questão eu tenho, lógico, a prioridade da perna direita, né? Eu sou destro, então acabo tendo mais facilidade pelo lado direito. Mas é até uma questão meio engraçada que eu acabei jogando mais na minha carreira pelo lado esquerdo. Então, fico à disposição ali dos dois lados, pode ter certeza que de onde ele precisar ali eu vou ajudar. Ayrton, como você avalia seu próprio desempenho na bola parada, na bola aérea, eu digo, né? Também, claro, durante o jogo. Foi um dos graves problemas da defesa do Guarani na temporada passada e que tem sido trabalhado, mas parte da base ficou, né, da temporada passada. Queria que você falasse sobre essa característica do seu jogo especificamente. Essa questão eu acredito que na bola parada eu tenho uma bola parada defensiva muito boa e uma ofensiva onde preciso melhorar. Preciso fazer mais gols, porque hoje em dia a gente sabe que bola parada decide jogos, onde sai ali a maioria dos gols, na verdade, são de bola parada. Então a gente precisa focar nisso aí, se concentrar bastante, treinar bastante, para que a gente não possa sofrer gols de bola parada e que eu possa ajudar também nessa parte defensiva ali e quem sabe poder fazer uns golzinhos ali na frente. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Tudo bem, Ayrton? Seja bem-vindo. Uma das características da zaga é ter que buscar um entrosamento rápido. Gostaria de saber, nesse ano atípico, né, com pandemia, com um intervalo mais curto, como é que está se dando esse entrosamento entre você e seus companheiros de zaga e como é que você está fisicamente, se já se coloca à disposição do técnico Alan Al para o início do Campeonato Paulista? Realmente, em qualquer setor do campo, na verdade, o entrosamento é muito importante, né? Mas a dupla de zaga ali acaba sendo até mais. Eu me apresentei ontem ao Guarani, e então hoje eu faço meu primeiro treino com bola. Acredito que fisicamente eu já vou estar preparado para que se o treinador quiser me usar na segunda-feira lá contra o Ituano, acredito eu que já vou estar pronto. Mas isso é uma questão também de eu treinar um pouco com bola. Hoje vou fazer meu primeiro treinamento com bola ali, com o grupo. Então vamos ver durante a semana aí e o que o treinador decidir, a gente vai, como eu falei, procurar ajudar sempre. Pois não, Washington Melo, canal Esportes Online. Ayrton, seja bem-vindo. A minha pergunta é justamente sobre como surgiu nessa possibilidade de você vestir aí a camisa do Guarani. Quando aconteceu o primeiro contato? Quem lhe procurou? Como que surgiu aí essa negociação? Muito obrigado aí pelas boas-vindas. A questão de eu vir para cá foi na quinta-feira. Eu tive um contato com o meu empresário, onde tudo foi decidido muito rápido. Eu acredito que eles já estavam em negociação. E aí, realmente foi algo que me interessou. Já estava precisando de novos ares e o Guarani tendo essa camisa pesada no cenário que a gente sabe que tem, foi algo que eu pensei e foi decidido ali em uma hora. Uma hora eu já tinha certeza que eu queria vir para o Guarani. Estou muito feliz de ter vindo para cá. Como eu falei, vou me dedicar bastante para poder honrar essa camisa que é tão pesada. Minha outra questão, Ayrton, é em relação ao atual elenco do Guarani, né? Se você já conhece algum jogador, já teve a oportunidade de trabalhar com alguns deles, enfim, e também sobre o técnico Alan Al, né? O que você pode falar do treinador do Guarani, que é da nova geração, que acabou de assumir aí o clube? Sobre o elenco do Guarani, a gente sabe de alguns jogadores de jogar contra. E tive a oportunidade de atuar junto com o Tony, junto com o Éder, com o Júlio, que
que chegou hoje ao clube. Acredito na montagem do elenco, pode ter certeza que estão montando aí um elenco forte, à altura do Guarani. Sobre o treinador, a gente dispensa comentários, porque o último trabalho dele foi um acesso à Série A. Então, espere aí que a gente se dê bem, que ele consiga nos instruir bem ali dentro de campo, que a gente possa ajudar ele e ele possa nos ajudar, que quem vai ganhar com isso pode ter certeza que é o Guarani.